Olá! Neste vídeo, vamos ver a complexidade da existência pós-Éden e a expressão de amor de Deus a Adão e Eva, enviando a eles dois preciosos presentes, os filhos Caim e Abel. Neste novo capítulo da vida humana, os seres humanos enfrentam desafios desconhecidos, descobrindo por conta própria os mistérios de um mundo transformado pelo pecado original. Então, vamos à história. Algum tempo depois de Adão e Eva terem sido expulsos do Jardim do Éden, algo aconteceu para lhes mostrar que Deus ainda os amava. Deus lhes enviou um presente, o primeiro filho nascido neste mundo. Como ficaram surpresos e felizes! Eles nunca tinham visto nada parecido antes. Mas Eva sabia que foi Deus quem lhes deu este filho. Depois de um tempo, Deus lhes enviou outro bebê. Eles chamaram seu primeiro filho de Caim e seu segundo filho de Abel. E como eles amavam esses dois meninos! Caim e Abel não precisavam ir à escola, porque não havia escolas nem livros, mas havia muito que aprender. Eles tinham que descobrir muitas coisas sozinhos, porque não tinha ninguém além da mãe e do pai para lhes dizer como fazer as coisas. Eles deviam descobrir quais eram os animais seguros para brincar e quais eram selvagens e perigosos. Nem todos os animais eram domesticados e dóceis como eram antes do pecado de Adão e Eva. Alguns deles eram muito selvagens e agressivos. Caim gostava de cavar na terra. Ele descobriu que se colhesse sementes, as plantasse no solo, as regasse e arrancasse as ervas daninhas, poderia cultivar frutas e vegetais. Ele gostava de fazer isso, então se tornou fazendeiro. Abel gostava de brincar com as ovelhas e os cabritinhos. Ele aprendeu a conduzi-los para as ervas mais macias e para as águas mais frescas, e aprendeu a expulsar os lobos selvagens e outros animais que poderiam matar o rebanho. E então ele se tornou um pastor. Mas Caim e Abel tinham corações pecaminosos, assim como seus pais. Quando Adão e Eva viram seus filhinhos fazendo mal, lutando, brigando e discutindo, eles devem ter ficado mais tristes do que nunca, pelo fato de haverem trazido o pecado ao mundo. É claro que eles ensinaram aos filhos sobre Deus. Abel aprendeu a amar a Deus e a confiar em suas promessas. Gradualmente, Caim e Abel cresceram e tornaram-se homens. Um dia, Caim trouxe um presente para Deus. Era alguns de seus frutos. Era apenas uma oferta de frutos, mas não houve nenhum agradecimento real em seu coração. Abel trouxe um pequeno carneirinho do seu rebanho. Ele ofereceu o cordeiro a Deus com sincera gratidão e confiança nas promessas de Deus. Ele sabia que era um pecador e indigno das bênçãos de Deus. Deus pode ver o coração de cada pessoa. Ele não está interessado em seus presentes, a menos que você os traga com gratidão e confiança. Deus aceitou o presente de Abel, mas não aceitou o presente de Caim. Quando Caim viu que o presente de Abel foi aceito e o seu não, o rosto de Caim ficou vermelho de raiva. "Por que você está zangado?" Deus disse a Caim. "Se você se sair bem, sua oferta também será aceita. Não deixe que esses pensamentos raivosos tomem conta da sua mente. O pecado é como um animal selvagem. Ele está sempre esperando para atacar e matar você." Caim não deu ouvidos ao aviso de Deus. Ele estava com ciúmes de seu irmão. Um dia, enquanto ele e Abel estavam no campo, Caim fez algo terrível. Ele matou o seu irmão. O sangue de Abel escorreu e encharcou o chão, ficando vermelho. Quão triste deve ter sido para Adão e Eva verem seu filho morto no chão. Eles já tinham visto animais mortos antes, mas nenhum humano havia morrido. Há pouco tempo, Abel ainda estava cheio de vida, conversando, correndo e trabalhando. Agora ele estava ali, no chão, morto. E Adão e Eva sabiam que foi o pecado deles que trouxe a morte ao mundo. Ah, se ao menos eles não tivessem desobedecido a Deus. Adão e Eva não foram os únicos que viram Abel morrer no chão. Deus também viu. Deus falou com Caim e lhe perguntou: "Onde está o seu irmão?" Caim contou uma mentira terrível. Ele disse: "Não sei. Sou o babá do meu irmão?" "A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim da terra", disse Deus. "A terra que ficou encharcada com o sangue do seu irmão não vai mais produzir nada para você. Você terá que partir e se tornar um andarilho, indefeso na terra." Por isso, Caim foi para longe e viveu uma vida solitária, longe dos pais. Caim levou sua esposa consigo quando saiu de casa. Adão e Eva certamente tiveram filhas, e Caim deve ter tomado uma como esposa. Logo, Caim e sua esposa tiveram um filho chamado Enoque. Enoque cresceu e teve um filho chamado Irade. Irade também cresceu e teve filhos, e esses filhos tiveram filhos. Depois de um tempo, nasceu um filho e deram-lhe o nome de Lameque, o qual teve 3 filhos. Ele os chamou de Jabal, Jubal e Tubal-Caim.
É possível que todos os filhos de Caim fossem tão maus quanto o pai, mas alguns deles eram muito inteligentes. Jabal foi a primeira pessoa a pensar em construir uma tenda ou uma casa para morar. Jabal criava vacas, ovelhas e bodes, para que ele não precisasse sair e caçar um animal selvagem cada vez que quisesse comer carne ou lã para fazer roupas. Jubal também era muito inteligente. Ele foi a primeira pessoa a criar um instrumento musical. Ele descobriu como fazer um apito com um pedaço de madeira. Depois de fazer muitos assobios com sons diversos, ele os reuniu e formou uma espécie de órgão. Então, ele descobriu como prender cordas a um pedaço de madeira para que produzissem um som semelhante ao de uma harpa. Tubal-Caim descobriu algo ainda mais interessante. Ele descobriu como aquecer ferro e cobre até que ficassem vermelhos e muito maleáveis, e como transformar esses metais em formas como facas, espadas, ancinhos e frigideiras. Ter boas facas para cortar ajudou muito. Imaginem como deve ter sido difícil cortar qualquer coisa usando apenas madeira ou pedra afiada. Quando Deus criou o mundo, ele escondeu maravilhas na terra para os humanos descobrirem e usarem. Esses 3 filhos de Lameque logo souberam da existência de alguns deles. Eu contei a história de Caim, o filho perverso de Adão, e de seus descendentes. O que são descendentes? São os filhos, os netos, os filhos dos netos e assim por diante. Estes nós chamamos de descendentes. Quão terrível seria se todos os povos do mundo viessem do terrível Caim. Contudo, Deus não permitiria que isso acontecesse. Deus deu a Adão e Eva outro filho para substituir Abel, a quem Caim matou. Eva estava feliz por ter outro filho. Abel estava morto e Caim havia se mudado, e ela provavelmente nunca mais o veria. Além disso, também a deixou extremamente triste. Eva chamou esse novo filho de Sete. Adão e Eva tinham 130 anos quando Sete nasceu. Mas Adão ainda era um homem bastante novo quando ele estava com 130 anos. Como isso é possível? Deus permitiu que Adão vivesse muito, muito tempo. Ele chegou a atingir 930 anos antes de morrer. Ele viveu quase 1000 anos. Adão teve muitos filhos, tanto meninos como meninas, antes que ele viesse a falecer. A maioria dos filhos de Adão também viveu por um longo tempo. Muitos dos seus filhos também viveram quase 1000 anos. O mundo estava se tornando cheio de pessoas. A pessoa que viveu mais tempo foi Matusalém. Ele viveu 969 anos. Ele foi o homem mais velho que já existiu. Por que Deus permitiu que esses primeiros humanos vivessem tanto? A Bíblia não nos diz isso, mas vou te dizer o que penso. Acho que essas pessoas eram muito mais fortes do que as pessoas de hoje, porque Deus queria que as pessoas vivessem para sempre. E mesmo depois de Adão ter pecado e Deus lhe ter dito que um dia morreriam, a verdade é que ainda lhes restava muita força. Não se cansavam nem envelheciam tão rapidamente como nós. A Bíblia nos diz que muitos deles eram gigantes e os chama de heróis dos tempos antigos e homens famosos. Muitos deles eram muito maiores e mais fortes que nós. Eles viviam mais do que nós e provavelmente tinham uma inteligência melhor do que a nossa. Também acho que Deus lhes dava vidas longas para que tivessem tempo de aprender como fazer as coisas e depois ensiná-las aos filhos e netos. Havia muito que aprender. Deus criou os humanos com desejo de aprender e uma mente inteligente e perspicaz para pensar e planejar. Assim, os habitantes da Terra aprenderam rapidamente a construir casas. Eles aprenderam a fazer machados para cortar árvores para a construção. Eles aprenderam sobre o fogo, como fazê-lo e como usá-lo para cozinhar alimentos. Eles tiveram que fazer chaleiras e panelas para cozinhar os alimentos, e descobriram como usar o cobre e o ferro para esse fim. Como eles devem ter ficado entusiasmados ao descobrir essas novas maravilhas todos os dias. E ensinaram tudo isso aos filhos e netos. Outra razão pela qual os povos antigos viveram tanto tempo foi provavelmente para que pudessem ensinar seus filhos e netos sobre Deus. Adão, que falou com Deus no jardim, pôde contar aos filhos e netos sobre os primeiros milagres, porque não havia Bíblia onde pudessem ler e aprender sobre Deus e sobre seu Filho amado, Jesus, que um dia haveria de vir. Depois de um tempo, os homens aprenderam a escrever e compor as letras do alfabeto. Mas no início, não existiam livros e a única forma de lembrar de tudo eram as mães e os pais recitarem para os filhos tudo o que sabiam. Seus pais, avós e até bisavós. Adão viveu para contar a história da criação para muitas crianças e para muitos filhos e netos e bisnetos. Entre essas primeiras pessoas, havia um homem que não viveu tanto quanto os outros. O nome deste homem era Enoque. Enoque viveu 365 anos.
mas não morreu. O que aconteceu com ele depois disso, se ele não morreu? Algo muito maravilhoso. Enoque amava a Deus, ele sempre conversou com Deus através da oração e confiou nas promessas de Deus. Ele pensava tanto em Deus que Deus parecia muito próximo dele. Deus ficou satisfeito porque Enoque o amava e confiava nele. Ele fez uma coisa maravilhosa por Enoque. Deus o levou direto para o céu, levando-o com seu corpo, não tendo que passar pela morte como muitas outras pessoas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24: Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Agora, no céu, Enoque poderia sempre estar com Deus, que tanto amava. Quando chegarmos ao céu, veremos esse homem tão piedoso da antiguidade. Obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!